Olá, eu sou a Suzana da Crosul e a nossa videoaula de hoje vai ser dessas lindas sandalinhas aqui, tá certo? Ela tem 9 centímetros e serve de 0 a 3 meses, ok? Então, vamos lá pro passo a passo? Eu já tenho aqui pronto comigo o pezinho direito, então agora eu vou fazer com vocês o pezinho esquerdo. Nós vamos precisar de um botãozinho da sua preferência, tá? Vai do seu gosto. Vamos precisar de 2 solinhas. Já tem vídeo aqui no canal ensinando, tá certo? Vamos usar a agulha 1,5. Se o seu ponto for muito apertadinho, você pode utilizar a agulha 1,75, tá? Vamos precisar de tesoura, marcador. Quem não tiver marcador pode estar usando fiozinho de linha. E nós vamos precisar de restinhos de linha. Aí a cor de vocês pode ser a cor que você quiser. Eu estou usando esse aqui, rosa bebê, só pra fazer o detalhe das tirinhas que são trançadas. E tenho aqui o tomzinho marrom também, é o castanho. Tá certo? O castanho da Charme. E eu tô usando esse aqui, que é um restinho de linha. Eu não sei dizer qual é a cor dele, mas ele é um cremezinho bem clarinho. Essa cor aqui que é a predominante da nossa sandalinha. Mas ele é da Charme também, tá? E o tex dele, ele é da Charme e o tex é 378. Mas aí pode usar a Anne, pode usar a Cleia fio duplo. Pode usar Bella Fashion, vai do gosto de vocês, tá certo? Então, vamos lá, vamos iniciar? Nós vamos iniciar a fazer essa partezinha trançadinha aqui. Então, eu já tenho aqui, nós vamos precisar de uma de cada cor. Eu já tenho aqui a minha rosa e a minha castanho. E agora eu vou trabalhar com vocês da corzinha da sandália, tá? Desse begezinho. Nós vamos iniciar com 26 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz aqui minhas 26 correntinhas. Eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4. Na quarta, nós vamos fazer um ponto alto. E aqui nós vamos seguir fazendo pontos altos para cada correntinha de base. Finalizei aqui os meus pontos altos, tá? No total, aqui a gente ficou com 24 pontos altos. Então, aqui no final, eu vou distribuir aqui 3 pontos baixíssimos. Então, aqui nessa primeira argolinha aqui, eu faço um ponto baixíssimo. No meio aqui do ponto alto, eu faço outro ponto baixíssimo. E aqui nessa argolinha aqui, que a gente iniciou, eu faço um ponto baixíssimo. Tá certo? É só pra deixar aqui essa pontinha arredondada. Eu vou aqui cortar esse fio e vou arrematar aqui do lado de trás. Então, vocês arrematem aí o de vocês também. Então, para cada sandalinha, nós vamos precisar de 3 tirinhas. Então, aqui eu já tenho as minhas outras 2 aqui prontas, tá? Vocês façam aí as de vocês, que eu já volto pra gente fazer o trançadinho. Já arrematei a minha linha aqui. Como eu já fiz a minha primeira sandalinha, a gente vai ter que seguir o mesmo padrão para poder ficar igual. Então, vocês lembrem, sempre que vocês fizerem a primeira, a segunda sempre tem que estar do mesmo jeitinho, trançadinho, para não ficar diferente. Então, aqui, ó, eu coloquei primeiro o marrom, depois o creme e, por último, o rosinha. Então, aqui nós vamos fazer a união das tirinhas primeiro. Então, vou pegar aqui minha agulha, minha linha,
Vou fazer aqui uma laçadinha. Vou pegar aqui, primeiramente, o meu fio marrom. Vou vir aqui e vou fazer, nessas primeiras correntinhas aqui, 2 pontos baixos. Então, eu faço o primeiro aqui na ponta e o segundo aqui na outra ponta, certo? Agora, eu venho com o creme. No creme, a gente vai fazer 3 pontos baixos, não só 2. Então, aqui, ó. 1, 2 e o terceiro aqui na última correntinha. 3. Agora, eu pego o rosa. Gente, sempre tomar cuidado pra ficar o trabalho todinho do lado direito, viu? Então, agora eu venho aqui no rosa, e no rosa também nós vamos trabalhar somente 2 pontos baixos. Então, 1 aqui no começo e 2 aqui no último. Nós ficamos aqui com um total de 7 pontos baixos. Então, foram 2 aqui no começo, 3 aqui no meio e 2 aqui no final. Agora, eu faço uma correntinha e eu vou cortar esse fio aqui grande pra gente poder costurar ele depois. Então, aqui agora eu puxo aqui. E agora, nós vamos trançar, igual a gente fez aqui na outra sandalinha, tá? Então, aqui... tentar deixar o mais parecido possível, viu? Viu que não deu certo, volta, conserta. Deixa eu ver aqui se tá igual. O rosa, o branco. Pronto. O meu aqui agora está igual. Esse aqui tem que vir aqui, deixa eu ver. O creme tem que voltar aqui pro meio. Vai finalizar na mesma ordem aqui o meu. Então, gente, é uma trancinha normal. Vou só alfinetar aqui, enquanto eu pego a agulha de volta pra não sair do lugar. Depois a gente vai arrumar pra ficar todas do mesmo tamanho, viu? Vou novamente aqui dar a laçadinha aqui na agulha. Nós vamos repetir aquele processo que a gente fez, tá? Aqui no marrom, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos. No marrom, a gente trabalha 2 pontos baixos, um no começo e um no final. No creme, a gente vai trabalhar 3 pontos baixos. Um no começo, um no meio e um no final. E aqui no rosa, a gente vai fazer 2 também. Um no começo. E uma aqui no final. Agora, eu faço uma correntinha e vou cortar também com um espaço de linha aqui bastante, que dá pra gente costurar, um pedaço de linha grande. Então, ó, agora aqui eu volto ajeitando pra deixar tudo do mesmo tamanho, pra não ficar nada esticado, ficar tudo certinho, tudo bonitinho, igual o outro que a gente fez. Tá certo? Então, ó, aqui, se a gente olhar, está igual. Certo? Então, agora, nós vamos fazer as marcações aqui da nossa solinha, de onde a gente vai costurar. Então, vou pegar aqui os meus marcadores. E aqui desse lado, onde a gente fez o nosso primeiro aumento... Tá aqui o nosso primeiro aumento. Eu vou marcar aqui no segundo ponto. Venho aqui do outro lado, localizo o primeiro aumento, localizei aqui
tem 1, 2, vou marcar aqui no segundo. Marquei. Agora, eu vou contar aqui 8 pontos, tá? A partir do marcador. Do marcador, a gente não vai contar, a gente vai contar a partir do marcador. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós vamos marcar o nono. Vamos marcar no nono ponto. Do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa. Então, aqui a gente não conta o pontinho que tá no marcador, a gente conta o próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos marcar o nono. Pronto. Agora, nós vamos pegar... Desculpa. Nós vamos pegar aqui uma agulha. Quem tiver agulha de tapeceiro, melhor ainda. Pra gente poder costurar aqui o nosso trançadinho aqui na peça, tá certo? Então, aqui eu vou olhar pra confirmar aqui pra ver se tá do lado certo e está. Quando vocês forem fazer a segunda, sempre presta atenção pra ver se o trançadinho está do lado certo, tá? Então, aqui eu vou começar desse ladinho de cá. Então, ó, eu vou trabalhar pegando somente essa alcinha aqui de fora, tá bem? Então, eu pego aqui na laçadinha de fora, volto aqui no meu ponto e faço meu primeiro pontinho. Venho aqui no pontinho do soladinho, volto aqui no próximo pontinho. E assim eu vou costurando. Pegando somente uma laçadinha, porque quando a gente for unir as duas solinhas, o acabamento vai ficar melhor. Então, ó, venho aqui, volto aqui dentro e vou fazendo esse caseadinho. E aí, aqui, a gente deixou separado 8 pontinhos, certo? Só que a gente só tinha feito aqui 7. Aí, pode ser que chegue aqui no final e vocês falem, ué, ficou sobrando um pontinho. Mas não, esse último pontinho, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir bem aqui na pontinha do nosso trabalho, no cantinho do cantinho, e vamos lá no último ponto. Agora, esse ponto, a gente vai pegar ele, as duas laçadinhas no meio, e vamos trazer essa linha aqui pra debaixo da solinha, que é onde a gente vai arrematar ela. Então, trabalhamos os 8 pontinhos. Lembra aquela alcinha que ficou do nosso começo? Eu vou trazer ela aqui pra trás também. Então, ó, vou vir aqui, vou puxar ela e trazer ela aqui pra trás. Então, trouxe aqui as duas laçadinhas pra trás. Eu vou aqui dar 2 nozinhos pra elas ficarem presas. Aqui, se você quiser colar também, pode ficar à vontade. Eu gosto de dar 2 nozinhos. E agora, eu corto aqui esse fiozinho maior. E você pode deixar esse fiozinho aqui, porque depois nós vamos colar a outra solinha aqui. Então, vai esconder esse fio. Bora lá pro outro lado agora? Do outro lado vai ser do mesmo jeito. Fazer a mesma coisa que a gente fez. Venho aqui no pontinho da solinha, pego somente a laçadinha de fora, a laçadinha aqui de dentro, tá? Só pego uma laçadinha, essa laçadinha de dentro. Volto. Novamente na solinha no próximo ponto. E vou fazendo aqui o caseadinho.
Novamente, nós chegamos aqui, ó. E sobrou o último pontinho aqui. Nós vamos pegar no cantinho aqui e vamos passar com essa linha lá pra trás. Passei com a minha linha aqui pra trás, já posso tirar ela da agulha. E vou buscar novamente aquela pontinha de onde a gente iniciou o nosso trabalho. Então, eu venho aqui e trago ela pra parte de baixo da solinha. E aqui, novamente, eu vou fazer 2 nozinhos, bem apertadinhos, pra não criar um calombo na solinha. Aqui, esse fio eu já posso cortar. Nós vamos esconder ele depois. E está pronto aqui o nosso trançadinho, tá certo? Agora, nós vamos trabalhar a parte de trás. Então, aqui a parte de trás, eu já posso tirar esse marcador aqui da frente, que a gente não vai usar mais. Aqui, a parte de trás, lembra que esse pontinho aqui, que a gente marcou, nós vamos contar com ele. Então, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos marcar o 6º. São os pontinhos que a gente não vai trabalhar. Então, 6 pontos baixos, 6 pontinhos aqui que a gente não vai trabalhar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do outro lado, a mesma coisa. Já contando com o pontinho que tá marcado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, o 6º ponto eu vou marcar também. Então, aqui ficou marcado os pontinhos que a gente não vai trabalhar. Vou pegar a minha linha creme novamente. E a partir aqui do pontinho, o primeiro pontinho depois do marcador, vou pegar só a laçadinha da frente. Então, só essa laçadinha aqui, ó, de dentro, tá vendo? E nós vamos começar a trabalhar pontos baixos aqui. Então, eu subo 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto. Venho no próximo, pegando somente a laçadinha de dentro. E vou seguir aqui fazendo pontos baixos, até a gente chegar lá no marcador do outro lado, tá certo? Nós vamos ter aqui um total de 25 pontos baixos. Então, ó, vou fazer aqui a minha carreira, até chegar lá no marcador e ter um total de 25 pontos baixos. Façam aí o de vocês, que eu já volto. Fiz aqui os meus 25 pontos baixos, vou virar o meu trabalho e agora pegando as 2 laçadinhas, tá? Ponto normal, vou voltar fazendo ponto em cima de ponto. Então, essa carreira também vai ser de 25 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir, tá certo? Essa é a segunda carreira que a gente tá fazendo aqui da partezinha de trás. Então, a segunda carreira vai ser de ponto sobre ponto e a terceira carreira a mesma coisa. Então, façam aí a segunda, que é essa que a gente começou agora, e volta com outra carreira de ponto sobre ponto, tá certo? Finalizei aqui a minha terceira carreira, agora nós vamos começar a fazer diminuições. Então, a nossa próxima carreira vai ser diminuição. Eu vou começar aqui o meu ponto baixo, então, comecei ele, mas eu não fechei. Venho no próximo, começo ele e não fecho. Agora, eu vou fechar os 2 juntos. Então, transformei 2 pontos em 1. Essa carreira, nós vamos fazer uma diminuição no começo e uma diminuição no final. Então, nós vamos ficar no final dessa carreira com 23 pontos baixos. Então, aqui, ó, fiz minha primeira diminuição. Vou continuar seguindo aqui, fazendo ponto em cima de ponto, tá certo? Até chegar lá, faltando 2 pontinhos de base, que é onde nós vamos trabalhar novamente a nossa diminuição. Cheguei aqui no final, está faltando 2 pontinhos, então eu vou fazer o mesmo processo. Começo um, não finalizo. Começo o segundo, não finalizo, e agora faz todo mundo junto. Então, finalizamos essa carreira com 23 pontos baixos. Agora, nós vamos voltar na próxima carreira com ponto sobre ponto. Então, nós não vamos trabalhar diminuição nessa carreira. Então, aqui eu vou seguir fazendo 23 pontos baixos. Só temos que tomar cuidado aqui no começo e no final pra gente não deixar sobrar ponto e nem pegar ponto onde não deve, tá certo? Pegar a diminuição certinho.
Quando finalizar essa carreira, a gente conta para confirmar que tem os 23 pontos baixos. Finalizei aqui a minha carreira de ponto sobre ponto, tá? 23 pontos baixos. A nossa próxima carreira vai ser de diminuição. Então, aqui, já no primeiro ponto, começa um ponto baixo, não finalizo. No próximo, começo, não finalizo e fecho todo mundo junto. Fiz a minha primeira diminuição. Agora, eu vou seguir fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo, até chegar aqui no último, faltando 2 pontinhos para a gente poder fazer a nossa diminuição. Então, essa carreira nós vamos finalizar com 21 pontos baixos. Cheguei aqui no final e aqui tá faltando 2 pontinhos para a gente trabalhar. Então, nós vamos realizar aqui a nossa diminuição. Então, comecei aqui um pontinho, não finalizei. Vim aqui no próximo também, comecei o pontinho, não terminei, agora fecho todo mundo junto. Ficamos aqui com 21 pontos baixos. A nossa próxima carreira vai ser de ponto sobre ponto, então sem aumentar e sem diminuir, 21 pontos baixos. Finalizei aqui a minha carreira com 21 pontos baixos. Nossa próxima carreira vai ser de diminuição. Então, no final dela, nós vamos ter 19 pontos baixos. Então, já aqui no primeiro pontinho, eu inicio a nossa diminuição. Então, fiz aqui, comecei o meu ponto baixo, não finalizei, venho no próximo, não finalizo o ponto baixo, agora eu fecho eles juntos aqui. Fizemos a nossa primeira diminuição. Vou seguir fazendo ponto baixo normal até chegar lá na ponta, faltando 2 pontinhos, pra gente trabalhar novamente a nossa diminuição. Essa é a nossa 8ª carreira, então ela tem que ficar com 19 pontos baixos. Finalizei aqui a minha carreira, fiquei com um total de 19 pontinhos, tá? Baixos. Agora, nós já vamos trabalhar essa partezinha aqui do fecho, tá certo? Como eu já fiz aqui a minha partezinha do pé direito, eu vou ensinar pra vocês o do pé direito, vou desmanchar e depois eu faço o do pé esquerdo, tá certo? Então, ó, pra fazer o pé direito, a gente finalizou aqui essa carreira de 19 pontos baixos. Então, o que que a gente vai fazer? Vou subir aqui 3 correntinhas. E já aqui nesse primeiro pontinho, nós vamos trabalhar uma diminuição. Então, vou aqui trabalhar a diminuição, certo? E vou seguir aqui fazendo ponto alto para cada pontinho de base, até chegar lá no final. Lá no final, nós vamos fazer outra diminuição. Então, eu sigo aqui fazendo meus pontos altos. Cheguei aqui no final, onde tem os 2 últimos pontinhos. Então, aqui eu vou fazer outra diminuição. Vou fechar os 2 pontos juntos. Então, aqui eu terminei minha carreira de ponto alto. Agora, eu vou fazer uma sequência aqui de 28 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz aqui minhas 28 correntinhas. Agora, eu vou contar aqui. Vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 6ª correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui pra mim, essas 6 correntinhas foi o suficiente para passar o meu botãozinho. Se você vê que seu botãozinho é menor, você deixa menos espacinho. Se seu botãozinho for maior, você deixa mais espaço. Aqui pra mim tá ótimo, tá? Aprendeu super bem, não ficou difícil na hora de encaixar e não está soltando. Então, encaixou perfeitamente. E agora aqui eu volto
fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até chegar lá no final. Fiz aqui meus pontos altos até o final. E aqui eu vou voltar aqui na basezinha onde a gente iniciou nossa carreirinha de ponto alto aqui, ó, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Já posso cortar aqui essa linha pra gente esconder ela. Então, aqui vocês vão cortar e esconder a linha pra cá, tá certo? Esse é o pezinho direito, tá bem? Então, ó, pezinho direito. Agora, eu vou mostrar pra vocês o pezinho esquerdo. Vou fazer junto, né, com vocês, na verdade, que o meu direito já tá pronto. Então, vou desmanchar aqui. E nós vamos fazer o nosso pezinho esquerdo agora. Então, aqui, ó, nós estamos aqui, voltamos aqui à parte onde a gente terminou a nossa carreira dos baixos, certo? Então, aqui agora, eu vou subir 28 correntinhas. Então, 1, 2, 3... Fiz aqui minhas 28 correntinhas, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta, vou fazer meu ponto alto. E agora eu vou seguir aqui, fazendo ponto alto para cada correntinha de base. Até a gente chegar lá no final. Finalizei aqui meu cordãozinho de pontos altos. Agora, aqui, a gente vai trabalhar novamente aqui nos pontinhos baixos. Então, aqui nesse primeiro, a gente vai realizar a nossa diminuição. Então, eu começo meu ponto baixo, não fecho. O segundo, a mesma coisa. Agora, eu vou fechar todo mundo junto. E agora, eu vou seguir fazendo pontos altos até chegar lá na outra ponta pra gente fazer a nossa diminuição também. Então, até 2 pontinhos antes lá do final. Cheguei aqui no final, tá faltando 2 pontinhos aqui no final. Começo o primeiro, não finalizo, o segundo não finalizo e agora eu fecho todo mundo junto, fiz uma diminuição. Agora eu faço aqui uma correntinha, minha linha já tá cortada, se a sua não tiver, você pode cortar. E aqui agora nós vamos esconder esse fio por aqui por dentro. Certo? Esconde e arremata esse fio aqui. Tá pronto o nosso pezinho esquerdo, tá certo? Então, ó, o direito fica para esse lado, o esquerdo para cá. Então, agora nós vamos trabalhar aqui os pontinhos de acabamento, tá? Que a gente faz aqui em volta todinho os pontinhos de acabamento, tá certo? Então, aqui, ó, depois eu vou esconder esse fiozinho aqui direitinho, com calma. Mas você pode ir escondendo ele aqui, passando ele aqui, até ele ficar bem arrematadinho. Bora lá, então? Vou pegar aqui o meu fio, vou dar aqui uma laçadinha nele, tá certo? E aqui agora, nós vamos vir aqui nessa partezinha aqui, ó, bem aqui no pezinho. Vou inserir minha agulha aqui bem aqui nessa laçadinha do pezinho aqui. Nós vamos seguir aqui com pontos baixíssimos, tá? Fazendo o nosso acabamento. Então, ó, vou seguir aqui com pontos baixíssimos. Aqui não tem quantidade certa, tá? Você vai colocando conforme você sentir que não vai ficar folgado. Opa!
mas também não vai ficar repuxando. Cheguei aqui, onde tem aqui a nossa alcinha, tá? Da sandalinha. Então, aqui eu vou pegando aqui, ó, nos pontinhos, nas alcinhas dos pontinhos, e fazendo ponto baixíssimo. Eu fiz aqui os pontos baixíssimos até chegar aqui naquela partezinha onde a gente fez as correntinhas para passar o botãozinho. Então, aqui eu vou fazer pontos baixos, tá? Dentro de cada correntinha, eu vou fazer pontos baixos. Não vou trabalhar pontos baixíssimos nessa parte. Então, ó, vou fazendo ponto baixo para cada correntinha. Cheguei aqui novamente no ponto alto. Volto a trabalhar ponto baixíssimo. E assim eu vou seguir por toda a nossa carreira. Então, eu vou trabalhar aqui com ponto baixíssimo, por aqui, vou descer aqui novamente com ponto baixíssimo. Quando chegar aqui embaixo, eu posso cortar e arrematar minha linha. Nosso acabamento vai estar pronto. Galera, finalizei aqui, então, meu acabamento. Eu vou fazer aqui com vocês a partezinha da sola. Então, lembra que eu falei que a gente ia precisar de 2 solinhas? Então, uma a gente utilizou aqui e a outra eu colei aqui no EVA. Colei deixando a partezinha aqui, as pontinhas soltas, tá? Por que que eu faço assim? Eu acho que facilita o meu processo, facilita o meu trabalho. Mas se você quiser somente pegar a solinha aqui e fazer a medidazinha da solinha de EVA e cortar e colocar no meio, pode também. Eu faço assim porque pra mim fica mais firme. Então, aqui a solinha, ó, já tá toda esticadinha, toda bonitinha, no formatinho certo. Então, eu utilizo assim. Então, agora, ó, eu colei aqui com colinha de silicone. E agora eu volto aqui, ó, recortando ela, tá certo? Tomando cuidado pra não cortar a nossa solinha, viu? A solinha que a gente fez. Somente o EVA. Então, venho aqui, ó, corto bonitinha. Pronto, já tenho aqui, ó, uma solinha pronta e já tá coladinha, bonitinha no seu lugar. Então, agora, o que que eu faço? Tá certo? Eu venho aqui, ó. Lembra que a gente marcou aqui o pontinho aqui de aumento e a gente trabalhou nesse de cá. Então, novamente, eu vou vir aqui, ó. Vou marcar o segundo pontinho de aumento. Pra gente colar aqui essa solinha pra ela ficar retinha, tá? Não correr o risco de ficar torta. Então, aqui desse lado também, vou procurar aqui o nosso pontinho de aumento. A gente trabalhou no primeiro aqui, então, eu vou marcar o segundo. E vou vir aqui na minha solinha também e vou procurar esses pontinhos. Onde é que tá esse pontinho? Então, meu pontinho de aumento tá aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, solinha com solinha aqui. Achei o pontinho, vou fechar ela aqui no marcador. Quem não tiver marcador pode fazer com linha, tá? Então, ó, vou fechar aqui no mesmo pontinho, tá certo? Então, ela está aqui agora, elas estão presas agora no mesmo pontinho, tá certo? Não tem como a gente fazer errado. Vem aqui do outro lado, vou localizar o mesmo pontinho, achei aqui, ó. Abro o meu marcador e vou colocar aqui o meu marcador no mesmo, tá? No mesmo, tá? No mesmo pontinho. Aqui agora eu já posso passar minha cola, porque eu sei que não tem como dar erro, né? Então, eu venho aqui, ó, abro assim e vou passar a cola. Eu tô utilizando cola de silicone, tá? Cola fria.
Quem não quiser colar também não precisa, tá, gente? Eu gosto de colar porque pra mim dá mais segurança. E eu acho que os fiozinhos aqui, as linhazinhas que ficam aqui, elas ficam mais presas. Apesar delas estarem todas amarradinhas, né? Então, ó, eu venho aqui escondendo essa linhazinha pra dentro aqui. E agora a gente vai colar. Então, eu venho aqui, boto pontinho com pontinho e vou arrumando. Pontinho com pontinho aqui. E vou ajeitando. Tá certo? Então, pronto, nosso meiozinho aqui já tá colado. Agora, nós vamos fazer a união, a gente mesmo costurando aqui, tá certo? Com a nossa linhazinha. Então, aqui, ó, eu vou vir aqui, desse ladinho de cá, onde a gente marcou, aqui com o nosso marcador, vou vir no próximo aqui, ó, no próximo pontinho, pegando tanto a primeira solinha como a segunda solinha, tá certo? E vou trazer essa linha aqui pra frente. Trouxe a linha aqui pra frente, agora eu vou seguir fazendo pontos baixíssimos, unindo as duas solinhas. Gente, se lembra sempre de pegar as duas laçadinhas e as duas solinhas. Então, aqui a gente vai pegando, ó, ponto com ponto. Os pontinhos já vão se encaixando, tá? Normalmente. Então, aqui, ó, ponto com ponto. E a gente vai fazer esse trabalho por toda a sandalinha. Pontos baixíssimos. Então, vou lá, pego aqui na primeira solinha, vou lá na de baixo, ó, tô pegando as duas e faço um ponto baixíssimo. E aí, vai ficando esse efeitozinho aqui bonitinho, ó. Cheguei aqui onde tá o marcadorzinho, aqui eu já posso tirar, não corre mais o risco da gente pegar pontinho errado, né? Então, aqui eu pego, ó, os dois pontinhos. Cheguei aqui onde a gente fez aqueles 8 pontinhos pra costurar aqui a nossa solinha. A nossa alcinha aqui, o trançadinho. Então, aqui eu vou trabalhar apenas na laçadinha aqui de trás, tá? A laçadinha ficou solta. Então, ó, venho aqui e vou pegando só na alcinha e vou continuando fazendo meus pontos baixíssimos. Viu como fica um acabamento perfeito, bem bonitinho? E a gente vai seguindo, fazendo aqui. Agora, eu volto a pegar as duas laçadinhas. E continuo aqui. Pegando os pontinhos. Cuidado pra não pular o pontinho na parte de baixo. Sempre pegando os pontinhos. Cheguei aqui na partezinha de trás. Lembra que a partezinha de trás a gente trabalhou a alcinha de dentro e deixou a de trás? Então, aqui nós vamos trabalhar também só na laçadinha que ficou sobrando aqui, ó. Então, ficou sobrando laçadinha aqui. Venho aqui e faço meu ponto baixíssimo. Só nas alcinhas que sobrou. Nós vamos fazer assim por todo o nosso trabalho, tá certo? Quando chegar aqui desse lado, a gente volta a trabalhar as duas alcinhas. Aqui a gente trabalha só a que tá aparecendo. E eu volto com vocês pra gente finalizar aqui e fazer o nosso acabamentozinho aqui nesse último ponto. Cheguei aqui no último pontinho. Vou tirar aqui meu marcador. Nós vamos trabalhar ele aqui. Então, fiz aqui o último pontinho. Agora, eu vou cortar aqui o meu fio. Vou tirar aqui a laçadinha. E eu vou vir aqui, ó, no próximo pontinho. E eu vou trazer esse fio aqui pra trás. Trouxe ele aqui pra trás. Vou fazer um nozinho aqui bem apertadinho, bem delicadinho, mas sem deformar aqui a parte da frente, tá, gente? Então, ó, fiz aqui um nozinho bem delicadinho. Vou puxar esse fio
vou trazer ele aqui mais pro meio. Tudo isso a gente vai fazer pra poder arrematar essa linha, pra ela não desmanchar, sem ficar aparecendo. Então, ó, trouxe pra cá, aqui eu vou dar outro nozinho. Aqui tem espacinho pra gente fazer 2. Então, ó, fiz 2 nozinhos. Agora, vou puxar um fio pra cá, pra outra direção. Vou cortar aqui. Partezinha que ficou aparecendo. E aqui desse outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Só que como a gente passou cola, então não é todo lugarzinho que ele vai... a nossa agulha vai conseguir entrar. Então, aqui a gente vai onde a gente consegue. Pronto, puxei aqui. Já posso cortar. Aqui eu arrumo aqui, tá certo? A solinha, pra ficar uniforme uma solinha na outra. Vamos prender o botãozinho aqui agora. Tenho aqui meu botãozinho. Coloquei aqui um pouquinho de linha, tá? Na minha agulha. Vou vir aqui, ó. Temos aqui... Opa! Temos aqui o último ponto que a gente trabalhou. Que a gente fez os pontinhos... os pontinhos baixíssimos nesse pontinho aqui do lado. Então, eu vou enfiar aqui minha agulha aqui, ó, no meio dos pontos, tá certo? Vou passar aqui no meu botãozinho e vou prender. Vocês podem prender da maneira que vocês quiserem, viu? Desde que fique bem firme. Aqui eu passo mais uma vez, meu botãozinho tem espacinho pra passar por dentro dele mais uma vez. E é isso. Gente, sempre que for fazer esses nozinhos aqui, presta atenção pra ver se não tá ficando um calombozinho, alguma coisa que depois vai machucar a criança, viu? Então, aqui, ó, sempre vejo. Pronto, o botãozinho já ficou firme, tá? E aqui tá sem calombinho. Agora é só esconder essas linhas aqui e arrematar. Finalizei aqui minha sandalinha. Colocar aqui o fecho. E agora... vamos ver se vocês conseguem ver a diferença aqui de uma pra outra. Essa daqui eu já até dei uma bagunçada nela. Mas essa daqui, ela está modelada. Então, eu faço aqui, tenho aqui uma misturinha de álcool, amaciante e água. Que é pra quê? Pra gente conseguir modelar aqui nossa sandalinha e deixar ela bonitinha, assim, desse jeito que vocês estão vendo. Então, aqui, ó, vou borrifar por toda ela. Pode molhar bastante aqui, viu? Por causa do álcool, ela vai evaporar rapidinho. Então, aqui, ó, passei minha misturinha. Venho aqui moldando ela no formato que eu quero que fique. Então, venho aqui na partezinha de trás, ó. Vou juntando, modelando os pontos. Porque, às vezes, dependendo da tensão que a gente faz, sai tudo bagunçado, né? Então, a gente vem aqui moldando, colocando do jeitinho que a gente quer, bonitinha. O soladinho aqui do mesmo jeito. Deixando o soladinho bem reto. E aqui, ó, se vocês quiserem um vídeo eu ensinando direitinho a misturinha, deixa aí nos comentários que eu faço pra vocês, como que eu faço a minha. Então, ó, já ficou modeladinha, certo? Vou colocar uma aqui do ladinho do outro. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder nenhuma aula. Beijo, obrigada!